Olá a todos! Gente, bom dia, boa noite para quem tá Para quem tá me vendo aí no gravado. Hoje nós teremos um vídeo muito legal, tô bem animada, que vai ser muitas dicas de desenho de observação para o pessoal que vai fazer o vestibular aí da Unesp, que vai acontecer. E também vamos dar dicas de desenho, material, de como fazer desenhos mais rápidos, nossa, ó a palavra que eu inventei agora. A prova da Unesp ela tem duas etapas, que são 2 horas para uma primeira parte, aí tem um intervalo e tem a segunda parte da prova da Unesp, que são mais 2 horas. Gente, eu tô muito animada, eu separei aqui meu caderninho com várias anotações e dicas para eu não esquecer nadinha que eu quero para contar para vocês. Então, nós vamos ter muito conteúdo aqui, tanto para o pessoal que vai prestar o vestibular nesse domingão, e também para o pessoal que quer aí aprender várias dicas de desenhos aí de observação para fazer desenhos mais rápidos. Meu Deus, eu não sei que eu estou inventando essa palavra, mais rápidos. A pessoa até esquece de falar como que fala rápido. Já pegaram seus caderninhos, caneta, lápis, tudo para anotar? Eu fiz aqui ó, uma colinha, gente, para não perder nada dos conteúdos que eu quero passar para vocês, porque são bastante coisinhas, né? Como eu disse nos stories, eu postei, a gente vai conversar sobre os materiais, nós vamos conversar sobre otimização de tempo, que é super importante, ainda mais quando você tem um tempo tão limitado para fazer algum desenho. E vamos falar sobre enquadramento, que é uma coisa que pesa muito num desenho, um enquadramento certo. Um esboço rápido, né, gente? Que esboço rápido aqui, a gente vai ter que ser veloz. Temos dicas de pintura preto e branco e dicas de pinturas coloridas. Então, esse vai ser, tipo, os tópicos principais e a gente vai conversar certinho cada um deles, bem detalhadinho. Então, bora lá! Caderninho, ó, a Laura já tá com o hashtag caderninho. O primeiro tópico, então, da nossa live de dicas de desenho de observação vai ser sobre materiais. Gente, materiais é uma coisa muito que as pessoas às vezes pecam muito na hora tanto de levar para a prova lá, de fazer o desenho de observação, né, no vestibular. E as pessoas também que querem começar a aprender a desenhar em casa, tudo, é legal ter um lequezinho aí de materiais para você começar, ou você começa com o que você tem mesmo, né? Eu sempre digo que a gente não tem que se prender a materiais, nossa, super elaborados para começar a desenhar, né? Então, mas focado para vestibular, prova, tem que ter sim uma listinha de material na mão e afiado, entendeu? Os materiais, gente, eu separei todos os meus materiais aqui do ladinho, então eu deixei toda a prontidão assim na minha vista, as lives, os materiais. Então, o primeiro e o mais importante que a gente vai começar aqui de materiais vai ser os lápis, né? Gente, lápis são super importantes e fundamentais aí para o nosso desenho. Como o nosso tempo no vestibular, por exemplo, que só tem 2 horas para fazer uma prova preto e branco e 2 horas para fazer um desenho colorido, é muito limitado e a gente tem que ser prático. Praticidade é a palavra, sabe? A gente não tem que ficar floreando muito, porque a gente não tem tempo. Então, eu separei aqui alguns lápis que eu tenho. Tenho esses. Tem mais uns outros aqui na minha caixinha, mas esses daqui são, acho que os principais. Você não precisa comprar todos, tá? Eu vou dar dica de 3 que você consegue fazer um desenho maravilhoso. Ó, os 3 lápis que eu super indico para você ter, assim, de iniciante ou para o desenho da prova de vestibular é o lápis 2B, o HB e o 6B, esses 3. Eu tenho vários que eu fui comprando para testar, sabe? Aí tem um monte de lápis em casa. Então, gente, esses 3 lápis são, assim, a chave para fazer qualquer desenho maravilhoso. Aquelas... Não precisa ter esses 3 lápis especificamente, né? Mas eles ajudam, quebram um galho gigante para fazer coloração preto e branco, gente. Eu gosto muito deles, então eles servem para fazer desenhos clarinhos, sombreados, você possibilita fazer uma variedade de tons gigante com só esses 3 lápis, às vezes até 2, mas eu acho que esses 3 valem muito a pena. Então, o 2B
o HB e o 6B, que é o mais escuro. Então nós vamos começar aqui o HB, ele é o mais fraquinho de todos, ele é o mais clarinho, ele é a linha HB, significa Hard Bold, Hard Bold, e ele é o mais clarinho de todos, ele é mais firminho, a ponta dele é mais seca, então isso significa que ele pode riscar mais um papel, tipo, sabe fazer aquelas ranhurinhas na folha? Então ele é bem sequinho, ele é bem clarinho. Eu não gosto muito do HB, assim, só pra... Eu não gosto muito do HB para rascunho. Tem muita gente que usa HB por ele ser muito clarinho para rascunho, mas como ele é bem sequinho, ele é bem fininho, né, o grafite, ele pode causar aqueles risquinhos na folha na hora que você apaga, sabe? Se você carcar um pouquinho, depois na hora que você apaga, sabe quando fica aquela marquinha do lápis, não, aquela ondinha que ficou? Então, eu gosto mais do 2B. O 2B eu amo, porque o 2B é muito versátil, assim. O 2B é próximo da linha HB, mas ele é um pouquinho mais macio. Ele tem uma numeração aí. Então, quanto maior a numeração, mais macio e mais forte ele é. Então, o 2B eu gosto muito para fazer rascunhos e também sombreados. O HB eu gosto de fazer rascunhos não, coloração bem clarinha, aquelas áreas bem clarinhas, sabe? Você usa ele bem de ladinho, assim, ó. O HB eu nunca quase uso ele super em pé, só se você for fazer detalhes muito pequenininhos, sabe? Porque a ponta dele é bem fininha, bem seca. Então você consegue fazer aqueles detalhes bem pequenininhos. Então o 2B eu gosto mesmo para fazer rascunhos e sombreamentos. Então, gente, eu acho que a maioria aqui já sabe, mas é bom dar aquela explicadinha, que conforme você deixar o lápis mais em pezinho na folha, mais fino, mais precisão você consegue nos seus desenhos, e quanto mais inclinadinho, mais esfumado, mais sombrinha você consegue fazer. Então, sempre é isso, quanto mais próximo e deitadinho o lápis estiver encostando na folha, mais sombreado, e fica mais fácil de fazer um sombreado bonitinho do que você fazer assim, porque senão fica tudo riscado o sombreado. E o lápis, o 6B, que é a linha mais bold ainda, né? Tem mais números mais altos depois do 6. Eu tenho o 8B também, acho que tem mais. E o 6B, gente, é só pra mim, só para fazer sombras bem escuras. E sempre assim, mais deitadinho para fazer um sombreamento. E é um lápis, por ele ser mais bold e ter uma numeração mais alta, né? Ele mancha muito fácil. Se você, sem querer passar o dedo assim, ó, ele dá aquele borrão, sabe? Então o 6B você deixa por final, para fazer só as sombras e ficar de boas. O 6B, gente, então como ele é bem mais macio, eu gosto de fazer mais sombras nele, né? E também se você precisar fazer algum detalhezinho pequeno, tomar cuidado porque a ponta dele, por ser mais macio, ele desgasta mais fácil, né? Ele consome o grafite mais fácil, diferente desses daqui que são mais sequinhos. Então o 6B ele é mais macio, conforme você for colorindo mais, usando ele vai consumindo mais ponta, né? Porque ele solta mais pigmento. Uma dica legal, gente, para pessoas que vão fazer o vestibular, que vão fazer o desenho, eu indico, além desses daqui, você ter 2 de cada. Aí você fala, nossa, mas comprar 2 de cada? Eu falo assim, por precaução, se você está desenhando, esse lápis cai no chão e quebra a ponta. Vamos entender que quebrou a ponta no meio da prova e você fala, meu Deus, eu vou ter que parar para apontar esse lápis. Aí você tá nervoso, aí você vai apontar, a ponta quebra. Então, no vestibular, quando eu fiz, eu levei 2 lápis de cada. 2 de HB, 2 6B, 2, entendeu? E deixei no estojo guardadinho. Se acontecesse um acidente, a ponta quebrar na hora que eu estivesse fazendo um desenho, eu tinha um lápis de reserva para pegar rápido, para não ter que me preocupar em ter que apontar ainda, sabe? Porque, gente, sério, quando você tem pouco tempo para fazer um desenho, tudo acontece. Você pode derrubar o estojo no chão, quebrar a ponta de todos os lápis, ou você está colorindo alguma coisa e quebra a ponta.
e aí você fica nervoso e vai apontar e você não consegue apontar um lápis. Acontece, de verdade. Então é legal, uma dica extra aí, se você quiser, você comprar 2 de cada desses lápis aqui para ajudar na praticidade de fazer um desenho ali e não correr acidentes na hora do desenho. Os lápis são esses daqui que eu indico, tá? Então, o 2B, resumindo, para fazer rascunhos, o HB para fazer áreas bem clarinhas e o 6B para fazer as áreas escuras, para fazer as sombras. E aí depois, gente, se der tempo, você usa o HB ou o 2B, né? Às vezes eu uso o HB mesmo, para só passar assim, deitadinho, fechando todos os buraquinhos em branco. Para quem não sabe, uma dica bem legal de pintura, o 6B, como ele é muito poroso, né? Ele faz aqueles buraquinhos, ele não preenche 100% se você não carcar muito, né, no papel. E aí, se você carcar muito, pode correr risco aí de quebrar a ponta. Então, eu gosto de colorir com o 6B, né, fazer a sombra, e ele fica meio porosinho, ele não fecha todos os buraquinhos do desenho, sabe? Por ele ser mais grossinho. Então, eu venho com um HB deitadinho e vou fechando tudo isso por cima, como se estivesse calafetando o desenho. Bem clarinho mesmo, não precisa forçar. Só de ele pegando assim, ele vai preenchendo todos os espacinhos que ficou e dá aquele tratamento final na sombra, fica bem bonito. Uma coisa lógica que não pode faltar é borracha, né, minha gente? Eu separei uma borracha aqui que eu tenho, que eu gosto muito, que é essa daqui. Focou, meninas? Essa daqui é super soft, que é da Faber-Castell. Borrachas macias em geral, tá? Borrachas macias, fáceis de apagar. É lógico, você tem que fazer um rascunho clarinho ali, né? Pra não machucar o papel. Então, eu gosto sempre de borrachinhas bem macias. E borracha pode levar uma só. Não vai acontecer de só se cair e rolar lá do outro lado da sala. Mas uma borrachinha macia, maravilhosa, vai dar tudo certo também. Outra coisa também que é importantíssimo, né, como a gente já falou aqui, é apontadores. Gente, estilete não, tá? Porque estilete é tipo uma arma, né? Você não vai levar estilete, além de ser super desconfortável na hora de você apontar, que você tem que ficar... Eu acho que nem pode entrar com estilete no vestibular e gente, né, é mais prático um apontadorzinho. Eu recomendo esses apontadorzinhos que tem caixinha embaixo, para não soltar aquele monte de farelo. E aí você tá apontando e começa a soltar aquele monte de pó e aí pode machucar seu desenho, sabe? Os apontadorzinhos tem esse daqui tradicionalzinho de metal e tem esses com caixinha. Pra ficar mais prático, eu recomendo esses de caixinha porque poupa sujeira, né? Então não fica aquele monte de pó, sabe, saindo e aí às vezes vem aqueles pozinhos de lápis em cima do desenho, aí você vai tentar arrancar e mancha tudo. Acontece. Então, indicação, ou se você levar um desses daqui mais simplesinho, leva a ponta dentro do estojo, pra não sujar tudo, sabe? Diquinhas aí. E o próximo material, assim, que é assim, só opcional se você quiser, não é regra, porque você já tem lápis, você já tem uma borracha e tem um apontador e tá tudo bem. Outro opcional seria esse esfuminho, não sei se muita gente conhece. O esfuminho, ele tem de vários tamanhos, tá vendo? Ele é basicamente assim, quer esfumar um desenho e ao invés de você passar o seu dedo, para não ficar tudo preto a pontinha do dedo, você usa isso daqui. Então você faz uma sombrinha e você passa o esfuminho para alisar ali o desenho, uniformizar aquela camada daquele desenho, sabe? Então o esfuminho é bem prático para isso. Então só se você quiser, né? Se você tiver tempo, falar, vou dar um acabamento aqui, ó, vou dar esse esfuminho aqui por cima, que ele fica bem bom. Então você pode encontrar desses bem pequenininhos, fininhos para fazer detalhes, né, naquelas áreas mais pequenininhas que precisa dar uma esfumadinha. E esses daqui são maiorzinhos. É tipo um lápis meio borrachado, assim, é bem legal. Eu lembro que meu professor da faculdade falava assim, para de passar o dedo no desenho e ficar deixando sebo de dedo no desenho. Usa esfuminho. Ai, muito legal. Não preciso, mas já quero. É muito legal, eu tenho esses daqui... Eu tenho acho que de 4 tamanhos, esses esfuminhos. É bem prático, gente, assim, se você tiver
desenhando, quer fazer um detalhezinho de sombra bem pequenininho, porque o seu dedo não alcança, né? Então isso daqui ajuda a espalhar melhor o grafite. E nós temos também, porque, né, o desenho também tem a parte colorida, então esses materiais que eu falei, os lápis, você pode fazer rascunhos também, mas temos os desenhos de lápis coloridos. Desenho de lápis coloridos, olha eu. Cotonete para esfumar é uma ótima alternativa. Arrasou, Nath. Cotonete é top também. Lápis de cores, né, minha gente? Para você levar também no estojo. Você ter sempre aí. Eu tenho muitos lápis de cor aqui, eu não vou mostrar. Mas eu vou só separei um montinho. Lápis de cores, tem muita gente que pergunta, mas qual é a quantia de lápis de cor ideal? Vai da quantidade de lápis de cor que você sabe usar, sabe? Porque tem gente que tem lá 48 cores e não sabe usar nem a metade das cores que estão lá. Então, assim, pra cima de 24, sabe? Tem 24, eu não lembro as quantidades de numerações, mas eu tenho, acho que de 48, que eu acho que eu comprei. Mas assim, você tem que saber usar, né? O que adianta ter 300 tons, aí você só usa 12. Então, assim, não é preciso tantas cores, mas um tanto ali para você se virar e conseguir fazer bastante tonalidade ajuda bastante, para ter bastante diversificar as cores no seu desenho, né? Então, lápis de cor, e é isso. Bora para o nosso próximo tópico. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Otimização de tempo. Otimização de tempo. É super importante quando a gente se trata aqui de desenho com tempos limitados, né? Pro caso do vestibular da Unesp, são 2 horas para cada desenho. Então, nós temos 2 horas de desenho preto e branco e 2 horas de desenhos coloridos. Eu não sei ainda como está funcionando esse esquema aí se é nessa ordem, se é primeiro colorido, preto e branco. Eu não acompanhei, não sei como que está funcionando, mas pelo que eu tenho visto, que eu ouvi gente falando, sempre foi meio nesse esquema de preto e branco e colorido. Então, basicamente é isso, assim, a gente tem 2 horas aí mais ou menos. Primeira coisa, fazer rascunhos bem básicos, porque como a gente não tem muito tempo, né, se visando 2 horas, então nós temos que focar em desenhos de rascunhos rápidos. Então, fazer aquele esquema de começar por formas geométricas, lembra? Quem não assistiu, gente, eu fiz uma live só de desenho de observação, ensinando desde o comecinho formas geométricas, aí finalizando pedacinhos até chegar ao sketch final. Então, se você quiser acompanhar depois, tem essa live salva lá no meu feed, que é bem legal, assim, eu dou várias dicas da gente fazer um rascunho primeiro, tudo em forma geométrica bem simplona, e depois a gente vai quebrando essas formas geométricas para ir chegando na ilustração, num sketch mais definido. Então essa dica para a prova também ajuda muito, porque você tem que otimizar tempo, você tem que fazer um rascunho rápido. Então identificar primeiro aquela forma geométrica principal do objeto e depois ir detalhando aos pouquinhos ajuda muito, ao invés de a gente começar primeiro fazer um desenho super detalhado do nada, né? Senão a gente perde maior tempo em detalhes e aí nem vale a pena, porque às vezes a gente fica perdendo muito tempo em rascunho e detalhes em rascunho e a gente não consegue depois ter tempo para finalizar o desenho em si, né? E o que vale é a gente entregar o negócio finalizado, não entregar pela metade. E olho no relógio é uma coisa super importante e eu anotei aqui fazer rascunhos no máximo meia hora, assim, no máximo. Se a gente tem 2 horas para fazer um desenho, perder meia hora ali para fazer um rascunho bem rapidinho, para ter 1h30 de respiro para poder caprichar numa pintura, num sombreamento. Então tudo isso assim ajuda bastante a gente ter um controle do relógio. Então eu lembro que eu ficava assim, ó, tipo, relógio. A cada 2 segundos eu tava focada no relógio, porque a gente entra numa pilha, né, e não pode perder o tempo, senão a gente perde mó tempão floreando um rascunho ali. Aí quando vê, falta meia hora e você nem começou a sombrear o desenho. Então tem que ficar esperto com essa questão de relógio. E como eu falei ali, é isso. Acho que otimizar tempo basicamente é isso. A gente fazer um rascunho ali mais simples e depois a gente vai focar nos detalhes
mas na parte na hora de colorir mesmo. Então a gente faz aquele rascunho bem simplão, marca mais ou menos onde que vai estar cada coisa, pra gente ir finalizando mais bonitinho na hora de sombreando mesmo, já indo para as etapas de finalização. O enquadramento, gente, que é uma coisa que eu acho que a coisa que mais conta num desenho, assim, é a gente enquadrar a imagem que a gente está vendo de uma maneira interessante, num ângulo legal, e que aquilo ocupe um espaço bom na sua folha, né? Que tenha uma proporção legal. Então, por mais que às vezes a gente nem consiga finalizar do jeito que a gente queria, tendo aquela estrutura muito legal, num ângulo diferente, você explorar isso, já ganha, dá uma riqueza mais no seu desenho, né? Então, eu sempre gosto da gente tentar explorar um ângulo diferente, que seria daquele normalzinho, né? No horizonte, assim. A gente dá uma inclinadinha, fazer uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, isso vai somando para fazer o seu desenho ter mais riqueza. Então, conta muito para as pessoas verem e falar, nossa, olha que desenho interessante, porque saiu daquele tradicional ângulo que todo mundo vai fazer. Então, você tenta explorar um objeto ali para você, na hora de observar, de um ângulo que não seria tão comum, talvez, das pessoas fazerem. É uma dica, você fazer alguma coisinha diferente, então fica bem legal. Que mais? Aproveitar o máximo da folha. Normalmente, assim, se a gente tem uma folha A4 ou uma folha A3, independente do tamanho, é legal a gente aproveitar o tamanho que aquele espaço te dá, sabe? A gente tem uma tela grande, a gente não vai fazer um desenho desse tamanho no meio. Tenta ampliar ele proporcionalmente à folha que você tem disponível, sabe? De área branca disponível. Então, eu acho muito legal a gente aprender a, tipo, imagina a sua folha como uma tela e tenta imaginar uma moldura nela, para você ter uma área de respiro também, tá? De nada vale a gente desenhar ali e ocupar até o limite daqui do cantinho, né? Com o desenho vazando aqui para cima. Então, eu acho legal a gente tentar olhar nossa folha, nossa tela ali, como uma tela em branco, e tentar visualizar, não precisa riscar, não precisa traçar uma moldura em volta, né? Mas você conseguir visualizar um respiro de margem em todos os cantos para o seu desenho ficar ali centralizadinho, bonitinho e ocupar um espaço grande visualmente, sabe? Então, eu lembro que no meu vestibular tinha pessoas do meu lado que uma folha A3 gigante, a pessoa estava fazendo um negócio desse tamanho no meio, assim. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa que está avaliando não vai nem enxergar esse desenho. A pessoa faz desenho microscópico, né? Então é legal você explorar esse espaço, sabe? Porque na hora que a pessoa olhar, encher o olho e falar, nossa, que grande, olha que desenho lindo, grande. Então, que ocupa esse espaço bastante assim, da folha. Eu acho muito interessante e ter aquela visão de um ângulo diferente, né? Isso é super legal. Acho que é isso. Uma coisa que também é legal para o enquadramento é quando você vai começar a rascunhar, você pega o objeto, uma dica que eu também já dei numa live de desenho de observação, você imaginar primeiro qual é a forma geométrica que aquele objeto se corresponde. Por exemplo, se você pega esse apontadorzinho, ele é um retângulozinho, né? Isso daqui. Então, é legal você, tipo, primeiro desenha esse retângulo, a forma geométrica maior dele, da forma toda correspondente, para você colocar primeiro na folha aquela forma, para você fica mais fácil depois de você apagar. Por exemplo, eu vou deixar esse apontador nesse ângulo assim. Então você desenha primeiro todos os contorninhos da forma principal, para depois ir definindo partes do meio. Então isso ajuda muito a gente já enquadrar o desenho de cara, sabe? A gente desenha aquela mancha da forma geométrica que corresponde ao seu objeto, para depois a gente ir detalhando, porque senão a gente começa a fazer um rascunho detalhando ali um pedacinho, aí quando você vê, tá faltando um monte de espaço na folha depois, ou você não enquadrou aquele pedaço daquele desenho certo, sabe? Então ajuda você a fazer muito isso no começo. Antes de começar a rascunhar, já deixa uma forma ali, por exemplo, se esse daqui, um retângulo enquadrado onde você quer, para depois você ir filtrando e detalhando mais o seu rascunho, tá? E depois nós vamos para o tópico de esboços, que eu acho que basicamente é isso que eu acabei de falar, né? Acabei misturando um pouco os tópicos. Então, a gente fazer o esboço rápido aí
se a gente tem um tempo, independente do tempo, tá, gente? Se você quer fazer uma ilustração num determinado tempo, você se propôs a fazer aquele desenho, por exemplo, em 2 ou 3 horas, você ter esse controle do tempo de determinar, olha, vou quebrar esse tempo que eu tenho para etapas. Então, essa etapa vai ser de um rascunho, essa etapa vai ser de definir um pouquinho melhor o rascunho e o resto vai ser para definir coloração, sombreamento, tudo. Então, vale a gente, para melhor otimizar nosso tempo aí na hora de propor de fazer um desenho em pouco tempo ou num prazo que você tem que fazer naquele espaço de tempo, você quebrar todo o seu desenho em partezinhas. Então, isso ajuda muito na hora de você, delimitar, eu vou fazer isso um rascunho, vou fazer em 5 minutos isso, e aí fica muito legal porque às vezes acaba até sobrando tempo e você consegue voltar em alguma etapa, finalizar com mais detalhezinhos. Então isso é muito legal. Outro passo, não precisa super detalhar cada pedacinho na hora de um rascunho. Por exemplo, se você está começando a fazer o desenho, é esse esquema que eu falei, faz a forma geométrica que ele corresponde. Por exemplo, se é um CD, você faz uma bolona, posiciona ele na sua folha, você imagina aqui uma folha A4, uma folha A3, eu não sei como que está sendo os formatos de folhas do vestibular, das últimas vezes que eu vi era um A3, que é 2 folhas A4, então ele é bem grande. Então você primeiro desenha a forma geométrica que corresponde, tipo uma bola, aí você desenha aqui e depois que você desenha essa bola, você vai quebrando o rascunho para, como que pode dizer, você vai detalhando aos pouquinhos cada pedacinho, sabe? Mas desenhos de rascunhos rápidos e que você consegue visualizar ali, sabe? Se você não delimita super detalhadinho cada pedacinho, porque senão você perde muito tempo num rascunho. Você desenha as forminhas geométricas, aqui vai ter uma bolinha, aqui vai ter um quadrado, aqui vai ter... e você consegue visualizar. Aí na hora de finalizar que você vai adicionando todos os detalhes que você conseguir, sabe? Não precisa perder muito tempo num rascunho, porque senão eu sei que rascunho a gente às vezes perde horas. E quando você tem um tempo muito curto para fazer alguma coisa, é legal a gente fazer um rascunho rápido e perder tempo na hora de adicionar detalhes só na parte de colorir. Ou de sombrear, né, na hora de fazer desenho preto e branco, colorido, o que for. Então, fazer rascunhos rapidinhos para a gente ter mais tempo para as outras etapas. Agora nós vamos para a parte de diquinhas para as pinturas. Então, pinturas preto e branco, a gente vai começar pelos preto e branco. O que eu falei mais ou menos das pinturas preto e branco é desses materiais que eu falei, né? Então, os 3 lápis que eu amo, o HB, o 2B e o 6B. Então, eu sempre gosto de fazer primeiro um rascunho bem clarinho com o 2B, sem perder muito tempo no rascunho, como eu disse. Então, a gente faz aquele rascunho e depois a gente vai finalizar pintando primeiro. Eu gosto de primeiro começar pelas partes mais clarinhas, para depois escurecendo um desenho, para não perder a mão. Porque às vezes, se eu começo pela sombra, depois eu vou começar... às vezes eu perco a mão e coloco muita sombra do que não deveria. O rascunho eu gosto então do 2B, porque ele é mais maciozinho, não risca o papel, é sucesso. Então eu gosto de primeiro adicionar todos os tons clarinhos, eu vou clareando primeiro com todos o lápis 2B ou HB, né? Daí depende, se tiver áreas bem clarinhas, você pode ir primeiro com o HB bem deitadinho, clarinho, sombreando todas as partes clarinhas do desenho. Eu gosto de fazer assim, eu defini o rascunho mais simples, aí eu venho clareando, sombreando primeiro só as partes clarinhas, no geral, assim, tudo. Porque se você começa a finalizar cada pedacinho de um objeto ou cada detalhezinho, às vezes você perdeu muito tempo naquele espaço e aí quando você vê tem todo o resto e você não conseguiu finalizar. Então, eu acho legal a gente começar finalizando num geral, assim, tipo, se você tem um tempo limitado, finaliza olhando o desenho no geral, né? Por mais que às vezes não deu tempo, pelo menos uma parte de sombra você fez no geral, não ficou aqueles buracos brancos sem pintura. Então isso é muito legal.
Então, eu gosto de fazer assim. É lógico que tem cada ilustrador, cada pessoa gosta aí da sua técnica, né, de pintura. Mas eu primeiro começo por todas as áreas clarinhas, aí depois eu venho com o 2B, e aí eu venho forçando um pouco mais as sombras, marcando mais onde que tem cada sombrinha. E o 6B para atacar mesmo a sombra que ficou bem escura. Então, o 6B eu uso por último mesmo, porque aí o desenho já tá mais com as sombras certinhas e aí ele não vai correr o risco de eu acabar borrando tudo depois na hora de eu passar a mão por cima, sabe? Então, o 6B eu gosto de usar por último e depois eu uso ou o HB ou o 2B só para dar aquela calafetada no desenho, como eu falei, né? Então, como o 6B fica poroso, eu venho com um lápis mais clarinho para dar aquela alisada e calafetar mesmo, não tem outra palavra, é calafetar o desenho. Com o 6B, finalizar, né? Isso, você pode finalizar com as sombras. O 6B, como ele é bem escuro, eu uso ele para marcar todas as sombrinhas e bem clarinhos, bem clarinho não, né? De deitadinho o lápis, assim, para fazer todas as sombras que são mais escuras. E aí, como você já sombreou todas as áreas clarinhas, os médios, o 6B é mesmo para dar aquele acabamento, aquele tchan das áreas mais escuras. Porque uma coisa que o meu professor sempre falava, gente, contraste. Contraste é muito legal, você ter áreas clarinhas no seu desenho e áreas escuras, porque gera aquele contraste visual e você ganha mais riqueza ainda no seu desenho. Então, eu acho muito legal a gente ter essas diferenciações de tons no desenho para ter mais riqueza e ter contraste. Eu lembro que o meu professor da faculdade falava assim: "Ai, seu desenho faltou contraste". Eu não carquei muito na sombra, né? Faltou mais sombra nesse desenho. Porque é legal, quanto mais sombras assim, você cria mais volume, né? Então esse volume no desenho é o que gera esse impacto, né? Você ter a área mais clarinha e a área mais escura para gerar o volume. Depois, você adiciona todas as sombras, que aí você tiver tempo, né, minha gente? Aí se você conseguir ter tempo, você pode vir com o esfuminho para ir, né, esfumando pedacinhos que faltou, fazer mais detalhezinhos, porque é sempre assim, se você conseguiu fazer lá, você olhou pro desenho e falou: "Ah, tem 15 minutos? Aproveita os 15 minutos que falta". Todo tempo é útil, então você sempre pode melhorar alguma coisinha, né? Às vezes quando a gente tá fazendo algum desenho digital, alguma coisa, a gente sempre arranja mais coisa para botar no desenho, não é verdade? E se a gente não colocar um fim, a gente fica adicionando detalhes para sempre. Acho que para desenhos de pintura PB basicamente é isso. Então, você fazer as partes clarinhas, depois você adiciona as sombras, os médios tons, né, com 2B, e o 6B para dar o tchan, as sombras maiores, o volume. E aí se você não achar, se você assim, não tiver segurança para ir direto com 6B, tipo, nossa, eu vou tacar um preto aqui super forte e vai ficar marcadão. Começa com o 6B com a mão mais levinha, você tem certeza que é aquilo que você quer, aí você carca, entendeu? Para fechar aquela sombra. Porque às vezes a gente vai lá, super carca aquela sombrona, aí a gente olha e fica, deu ruim. E o 6B depois para arrancar, gente, é muito mais difícil, porque como eu falei, ele borra muito, né? O 6B é bem poroso, ele solta pozinho, então você tem que ir com segurança nele ali, com mais controle, para não dar ruim. Então eu acho legal a gente ter essa medida aí de ir com ele mais de boa, aí você tem certeza, aí você pode forçar o lápis nas partes que você acha que vai dar bom e que você tem certeza. E nosso próximo tópico, gente, tô assim, ó, metendo assunto, né? Nosso próximo tópico vai ser desenhos coloridos. Tem umas diquinhas aqui para desenhos coloridos bem legais também. Então, por exemplo, você tem uma caixa, você chega lá com uma caixa de lápis de cor de 48 cores, igual eu fiz, né? Eu peguei e comprei uma caixa de 48 cores, que era o meu sonho de consumo. Vou arrasar nessas cores, entendeu? Igual eu falei, não adianta você ter um mundo de lápis de cor e você não saber usar os tons, né? Porque, gente, por incrível que pareça, quando você começa a estudar bastante desenhos coloridos, por mais
estranha cor que tenha naquela paleta, você vai acabar usando. É surreal. Às vezes você fala, nossa, esse verde limão clarinho, nunca vou usar. Você acaba usando, você precisa às vezes. Então, uma dica que eu gosto de fazer com lápis de cor pra gente começar e não ficar perdido, porque quando a gente pega um monte, a gente fica aquele todo de lápis de cor. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Tem um monte de lápis de cor aqui, gente. Vou pegar alguns, tá? Por exemplo, você chegou na sua prova e falou assim, vou fazer esse desenho colorido. Aí você tem esse monte de lápis de cor na mão ou no estojo, e você fala, nossa senhora, eu preciso daquele tom rosa, eu não sei onde que tá o tom rosa. Uma coisa que é legal, que eu acho uma dica bem legal, se você tem bastante lápis de cor, separa todos os tons que são da mesma paleta com um elastiquinho. Então separa assim, todos os lápis que são verdes, você separa com um elastiquinho. Ou com aqueles araminhos, sabe, de prender pão, de amarrar saco. Separa tipo, cheguei lá na prova, antes da prova, né, minha gente, para otimizar tempo, né? Separa, por exemplo, você tem um bolo de lápis de cor. Aí você separa todos que são no tom verde. Eu tô tentando separar aqui ao vivo, né, minha gente? Tá escorregando todos os lápis na minha mão. Tem um punhado de lápis de cor. Aí eu pego e separo todos os tons que são verdes. Aqui tem uns azul, eu acho. Mas enfim, todos os tons que são da mesma paleta. E separa com um elastiquinho, sabe? Aqueles elastiquinhos bem baratinho mesmo. E aí isso ajuda a, muito você já pegar direto o bloquinho de cor que você quer, sabe? Se você tem um objeto lá que, por exemplo, que tem uma parte laranja, uma parte vermelha, ao invés de você perder tempo no seu estojo caçando lápis, você vendo eles todos unidos, assim, o mesmo tom, você já puxa direto aquele bloquinho. Então, eu preciso do bloquinho azul. Aí você puxa o bloquinho azul e manda ver no bloquinho azul. Eu acho muito legal isso, até para organizar lápis de cor em casa, sabe? Que nem eu, que deixo tudo misturado. É legal você separar, tipo, tudo que é tom laranja num cantinho, tudo que é tom rosa, roxinho, azul, cinzas. Então isso ajuda muito a otimizar o tempo para você ir direto na cor que você quer. É uma dica de ouro aí para quem precisa otimizar tempo na hora de colorir alguma coisa. Uma coisa que eu também gosto na parte de colorir, aí tem duas dicas na hora de colorir. Você separa os montinhos. Por exemplo, se você tem um pedaço verde, eu gosto às vezes de pegar aquela área verde e pintar tudo que é verde. Por exemplo, se tem outras partes de verde, pinta tudo que é verde, né? Faz a luz, sombra e tal. Aí depois você vai para o outro tom de montinho. Porque aí você, por exemplo, se você está desenhando, está colorindo, né? Você está colorindo, aí você terminou a área verde, você está com esses lápis aqui na sua mão. Você já sabe, você já decorou. Aqui tem o tom clarinho, aqui tem o tom escuro. Então fechou, vou pegar esse aqui, pinta tudo que é verdinho, tananana. Aí, acabei o verdinho. Pega o bloquinho azul, vamos pro próximo, azul. Então eu gosto de fazer isso porque é mais rápido do que você, às vezes você pinta aqui um laranjinho, aí você fala, putz, agora eu preciso de um verde. Aí você vai lá, caça um verde. O verde que você quer, né? Aí você acha um verde. Aí você vai lá e pinta verde. Aí depois, putz, agora eu preciso de um amarelo. Aí você vai lá, caça o amarelo. Então você já tem esses bloquinhos, você já pintou tudo que é verde, tudo que é amarelo, tudo que é laranja. Então isso vai fazendo a pintura ser bem mais rápida, sabe? Então é uma diquinha aí que eu gosto. Tem gente que faz diferente, tem gente que gosta de um tomzinho, depois caça um laranja. Então eu acho assim, quando você tem um tempo limitado para fazer algum desenho, ainda mais no vestibular da Unesp, né, que é 2 horas só. Então esse esqueminha de separar os montinhos é sucesso. Ai meu Deus, tem uma dica de lápis de cor muito importante que eu esqueci. É tipo assim, ó, a chave do acabamento de um desenho colorido que você não pode esquecer. Que é o lápis, gente, que todo mundo ignora. Que é o lápis que ninguém sabe a utilidade da vida. O mais importante é o lápis branco, gente. Se você finalizou o seu desenho colorido, o lápis branco é o acabamento, assim, ó. É aquele tchan final, o grande finale do desenho. O lápis branco, ele é excelente pra... Sabe quando você vai calafetar, igual eu falei no lápis preto e branco? O lápis branco é o que fecha
tudo, faz o degradê ficar perfeito, ele espalha os tons, ele que fecha tudo, todos os buraquinhos que ficou ali, você achou que uma mistura de cor ficou estranha, de uma cor para outra, vem com o branco assim, ó, na vontade, que finaliza. E é isso, gente. Acabamos o conteúdo, ufa, né? 1 hora. Gente, quando eu tava para fazer a prova do vestibular, eu estudei muito desenho de observação. Uma dica, assim, que o meu professor do curso sempre falava assim, para o vestibular da Unesp, focando no vestibular, você pensa em materiais, objetos que sejam baratos para treinar, que podem ser comprados em grande escala e são pequenos de transporte, para ser fácil de distribuir para todo mundo que vai prestar essa prova, entendeu? Então pensa em coisas práticas, coisas pequenas, em coisas baratinhas. Já teve prova de vestibular da Unesp utilizando CD, para quem sabe, vocês sabem que é CD, né, gente? CD, disco, sabe que CDs pratos, assim? Já teve CDs na prova do vestibular, já teve aquelas bolinhas de encaixar de plásticos. Gente, quem é dessa geração, pelo amor de Deus? Que é aquelas bolinhas que você forma os gominhos e você tinha que montar. Tipo, na prova preto e branco era a pecinha das bolinhas desmontada e na prova colorida você tinha que montar a bolinha. E tinha, assim, muita gente que perdia muito tempo tentando encaixar, montar bolinha, porque eu não conseguia desenhar, montar bolinha. Gente, era um desespero. Normalmente eu vivia sempre muito essa brincadeira assim. Na prova preto e branco ia uma peça, pecinhas mais jogadas, e aí na prova de colorir você tinha que criar alguma coisa em cima daquilo. Na minha prova, gente, eu vou mostrar pra vocês que foi essas pecinhas na minha prova. Eu tenho esse carrinho desde o vestibular que eu fiz. E essa foi o carrinho que eu desenhei no desenho colorido. Na prova preto e branco era desenhar essas pecinhas, 5 pecinhas soltas na mesa, na prova preto e branco. E na prova colorida eu tinha que fazer um objeto, alguma coisinha, construir alguma coisa com as pecinhas e desenhar isso. Então assim, a gente tinha que otimizar o tempo para montar uma coisinha e depois desenhar todo ele. Então tinha que pensar muito rápido. Era muito difícil. Eu lembro que eu montei esse carrinho, gente, eu não sei, foi de inspiração divina na hora, assim, eu fui pegando as pecinhas, rodinha, e era um pacotinho grande, assim, ó, tinha muita pecinha, então você podia criar muita coisa legal, era muito divertido, eu achei muito legal, eu tenho esse carrinho até hoje, eu tenho muito carinho. Então essa foi a minha prova de desenho na época, foi hardcore, eu guardo esse carrinho, e é legal que a gente pode trazer de volta, né, pra casa, pra ter de recordação. Aqui, ó, eu treinei também fazer dobradura. Eu pensei assim, imagina que sacada eles darem pedaços de papel pra gente fazer uma dobradura na hora da prova e tentar reproduzir isso. Eu achei genial, eu falei assim, nossa, poderia, é uma coisa muito que daria certo, né? Então eu lembro que eu treinava a dobradura que nem uma doida. Eu falava, meu Deus, caí dobradura, eu não sei fazer dobradura. E eu ficava treinando dobradura em casa. Aí eu fiz esse desenho aqui, ó. Tá vendo? De uns cubinhos? Então eu fazia, tipo, montava os cubinhos, fazia umas dobraduras, encaixar uma na outra, era uma loucura. Eu lembro que eu treinei muitos vidrinhos, sapatos. Nossa, eu treinava de tudo que eu vi em casa, eu ficava desenhando, olha esse sapato. Eu pegava o sapato e botava em cima da mesa para desenhar. Gente, o que vale é a gente treinar. Treina mesmo, assim, com vontade. Pega objetos que você olha para sua estante, para alguma coisa e fala, nossa, isso daqui poderia ser uma coisinha baratinha que poderiam dar, sabe? Então a gente aproveita tudo, assim. Eu acho que quanto mais você treina, mais você vai tendo aquele olhar e desenvolver as coisas mais rápido, sabe? Então cronometra, finge que é a hora da prova, coloca um tempo limitando ali o seu desenho para você ter esse controle. Porque se você não treinar antes, não fazer com esse estudinho, assim, de passar pelo nervosinho de um horário reduzido, você não sente a pressão que é fazer tudo isso, rascunhar, finalizar tudo no mesmo desenho, no mesmo momento, né? Então é legal você treinar, pegar desenhos fazer objetos de diferentes complexidades, sabe? Para você fazer um bem simplesinho, para ver quanto tempo você demora, um mais complexo ali,
um outro mais difícil, e aí você vai treinando isso pra você conseguir fazer desenhos mais rápidos. Eu tô com dificuldade de falar rápido hoje. Mas é isso. Eu espero que aí quando o pessoal, quem for fazer a prova depois, me conta o que aconteceu, se as minhas dicas ajudaram. E aí eu vou ficar bem feliz em saber, ter esse feedback de vocês. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem mandar por DM pra mim. Foi muito legal todo esse feedback, essa troca. E aí me conta o que vocês acharam, me manda feedback. E é isso. Gratidão, beijo, boa noite então a todo mundo. E muito obrigada pela companhia.